objetivo principal do subprojeto 38 é analisar as condições de saúde da população e também o uso de serviços de atenção primária pela população atingida pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, considerando os dados de 2015 a 2019, provenientes do Sistema de Informação da Atenção Básica, diretamente informados pelo Ministério da Saúde. De modo mais específico, o projeto ele pretende analisar os tipos e queixas da população ao longo desses anos, os diagnósticos médicos e de outros profissionais que foram atribuídos a essa população ao longo dos anos, descrever as condutas que foram tomadas pelos profissionais no tratamento dessa população ao longo dos anos, e analisar qual foi o perfil de utilização, como essa população consumia o serviço de atenção básica. E além de fazer uma análise da evolução histórica do ponto de vista de queixas, de diagnósticos, de tratamentos, de condutas, a gente também pretende avaliar o impacto. Qual que foi o impacto desse rompimento nesses marcadores? Repetindo, esses marcadores são as queixas, são os diagnósticos, são os motivos de procura de serviços de saúde, são as condutas dos profissionais e são os desfechos na atenção primária à saúde. Significa que ele é uma pesquisa que ela tem um modelo planejado para que a gente utilize a informação da população como ela está, né? Então, a gente está utilizando um dado que não foi gerado com os fins de pesquisa. A gente está considerando uma história dessa população ao longo de anos e empregando esses dados do ponto de vista de uma série mensal de dados. Então, se a gente considerar 2015 como o período inicial da extração desses dados, mais especificamente junho de 2015, a cada mês, que serão somados aí mais de 70 meses, nós utilizaremos as informações que as unidades básicas de saúde informaram ao Ministério da Saúde, que foram os motivos pelos quais a sua população buscou atendimento. Os motivos, eles vão determinar diagnósticos, esses diagnósticos vão determinar condutas, essas condutas, terapias diversas. Então, é nesse sentido, ele tem um desenho ecológico, ele é de série temporal, porque a gente está utilizando isso ao longo do tempo. E por que a gente considera o tempo? A gente considera o tempo porque a intenção nossa é ter uma base, que é a base pré-evento, pré-desastre, e um tempo pós-evento, para analisar isso em uma curva que a gente chama de diagrama de controle, o que o desastre provocou na forma da população adoecer, na forma, nos moldes que ela procurava os serviços em relação ao rompimento da barragem. Em relação às principais ações que serão desenvolvidas pelo projeto, nós podemos dividir essas ações em três grandes fases. A primeira fase dela, a gente denominando ela de ação, é a extração desses dados. A gente precisa ter acesso a esses dados, né? Esses dados hoje, eles estão em uma plataforma pública do Ministério da Saúde, mas ele requer cuidados do ponto de vista de extração. Então, essa extração ela é cuidadosa, ela é uma extração mensal, ela é uma extração de dados que ela considera o montante de informações informadas pelo município, estratificada, ou seja, diferenciada por grupo de idade e por sexo. Então, esse é a nossa primeira fase. A partir disso, uma segunda ação do projeto será analisar esses dados dos 19 municípios atingidos pelo rompimento da barragem, comparando eles, primeiro, com eles mesmos. Quando eu digo comparando eles com eles mesmos, quer dizer que nós compararemos o período antes do rompimento com o período pós-rompimento. E nós também teremos uma segunda comparação, que é a comparação dos municípios atingidos com municípios equivalentes no estado de Minas Gerais, equivalentes tanto em relação à população, ao número de moradores do município, às atividades econômicas desenvolvidas, à qualidade do serviço de atenção primária, ao índice de desenvolvimento humano dos municípios. Então, haverá um pareamento dos municípios
que é onde a gente chama de métodos contrafactuais, ou seja, o que vai contra os fatos, né? Então, a gente tem primeiro o período pré-evento e nós temos uma outra frente de contrafactuais, que é compará-los com outros municípios que não foram atingidos pelo rompimento. Além disso, uma outra etapa importante é a etapa do aprendizado de máquinas. O que seria isso? É utilizar a inteligência artificial como um contraponto à estatística, à epidemiologia tradicional, dado o volume de dados que nós temos. Porque em números muito razoáveis e até então pensando, jogando para baixo esse número, nós analisaremos dados da ordem de 13, 14 milhões de atendimentos a essa população dos 19 municípios, que consideram os 5 anos que o subprojeto considera. Então, para isso, a gente vai aplicar técnicas de aprendizagem de máquinas ou de learning machine, que vão nos dar um suporte maior às nossas conclusões, à análise de impactos, e vai fundamentar melhor os nossos resultados e conclusões.